Bom dia para você que está nos ouvindo. Aqui, nós estamos você nessa manhã, né, do dia 5 de setembro, nesse domingo que Deus fez para que nós pudéssemos agradecer a Ele pela dádiva, pelo dom da vida. E eu queria convidar você, né, para fazer uma leitura, uma pequena leitura da palavra de Deus em Salmos 5, nos versos 1, 2 e 3, certo? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti minha oração e vigiarei. Quero convidar você para estar orando nessa hora, para que a gente possa iniciar essa devocional. Daqui a pouco nós temos a palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa trazer nesta manhã uma palavra boa para que a gente possa ficar mais animado nesse dia. Então, vamos orar nesta hora. Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez, por esta manhã. Que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar em nossas vidas, usar, ó Deus, a tua palavra, o teu louvor, para que nesta manhã o Senhor possa colocar em nosso coração, na nossa mente, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Assim, ó Deus, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos e fazemos esta oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos agora para um louvor e, na sequência, a gente volta com a palavra. Nós temos vivido dias tão difíceis. São tempos difíceis para todos. E às vezes nós nos sentimos assim como quem está no deserto. Não enxerga um poço de água para beber. Açoitados pelo sol do dia, sol escaldante, e pelo frio da noite. Mas nós podemos confiar nesses momentos de que o nosso Deus não falha, de que Ele é a nossa esperança. Nós podemos confiar de que Ele está conosco, atravessando cada deserto, cada vale, subindo cada monte, atravessando cada rio, cada mar. Ele está conosco. Não importa o que passemos, não importa a tribulação que enfrentemos, a aflição que possamos sofrer, Ele está conosco, sempre conosco. E Ele passa junto conosco. Em algum momento, Ele vai fazer aparecer um oásis no seu deserto, um oásis no meu deserto. Que a presença dEle seja real em minha vida, na tua vida, por onde quer que passemos. Diga isso ao Senhor nesta noite. Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A tua palavra me dá esperança, a tua presença me dá esperança. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário me dá esperança. A presença consoladora do Espírito Santo me dá esperança. Traga isso sempre à memória. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer
mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de Trazer à amor. memória aquilo que me dá esperança. Deus de Quero trazer à amor. memória aquilo que me dá esperança. Deus de Quero trazer à amor. memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Aleluia. Essa canção, esse louvor, nos foi dado pelo Senhor há cerca de 20 anos atrás. E o nome dele, o título dele é Até o Fim. Na época, nós enfrentávamos algumas lutas, sim, mas nós não enfrentávamos lutas que são mencionadas nele. E hoje, 20 anos depois, nós então enfrentamos lutas mencionadas nesse louvor. E nós entendemos que naquela ocasião, as circunstâncias, as lutas que a gente enfrentava, o Senhor ministrou os nossos corações através desse louvor que nos foi dado. Nós o temos como um presente do céu para nós. Embora a gente tenha composto, elaborado, né? Mas a gente vê uma razão muito maior nesse louvor hoje em dia. E assim como ele abençoa as nossas vidas, nós também desejamos que esse louvor abençoe a sua vida, a sua casa. Que seja um presente do céu para você, assim como ele é para nós. Até o fim. Meu coração é
Ok, então, depois de vocês terem ouvido esse louvor maravilhoso aí, nós estamos de volta. E nesse momento, aquele momento bom também, gostoso, da palavra. E hoje nós temos o prazer de apresentar o nosso irmão Felipe, que vai nos trazer uma palavra abençoada, e que realmente Deus possa usar ele como um vaso nessa manhã, né, nessa nossa devocional. Então, Felipe, eu gostaria de estar orando pelo Felipe, para que ele possa, então, trazer essa palavra. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu até aqui, nesta manhã. Oh Deus, e nesta hora, meu Pai, eu quero apresentar a vida do Felipe, colocar em Tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo como um vaso, Senhor Deus de honra, que o Senhor possa, ó Deus, usar, Senhor Deus, a vida do Felipe, para que o Senhor possa alcançar as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que estão, ó Deus, sedentos da Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa o Felipe, nós agradecemos pela vida dele, e te pedimos as tuas bênçãos nesta manhã, para a vida dele, para toda a sua família, Pai. Assim, ó Deus, nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Felipe, então agora é contigo, meu irmão. Deus abençoe você. Amém, amém. Obrigado aí, pastor Jorge. A palavra para compartilhar com vocês aqui nessa manhã de domingo aqui. Esse mês é um mês de setembro, né? Hoje é dia 5 de setembro de 2021. E para mim é um dos meses assim, mais bonitos do ano. Esse mês eu faço 22 anos de namoro, né, com a minha esposa. E esse mês também ela faz aniversário. Então, para mim, é um dos meses mais bonitos. E esse mês também é o mês Estamos em campanha de missões, né, de missões nacionais. Nosso Jesus Cristo como a única esperança, né? É o nosso tema, nossa divisa. E a gente tem sido liderado aí pela irmã Dircinha nesse projeto. A irmã Dircinha que já liderava também o Ministério do Lar de Tabitas, e eu participei, pude vê-la pregando algumas vezes, né, lá na Pousada do Trabalhador, pregando com muito fervor, né, com muita autoridade, com muita ousadia. E antes de vir para a IBI, eu pedi a Deus em uma oração que me levasse para um lugar, né, para uma igreja onde eu pudesse olhar para pessoas mais experientes e aprender com elas, né? Que assim o aprendizado fica mais fácil. E graças a Deus aí pela IBI e pelos irmãos com quem a gente aprende bastante, né? Desde a liderança, né, do pastor Marcos até os demais pastores aí, muitos irmãos. Então, sempre me chama muita atenção esse fervor da irmã Dircinha, né? Como uma jovem, né? Como o vigor de uma jovem que vem pensando sobre essa questão do fervor espiritual que nós precisamos ter para fazer a obra do Senhor. E ontem, quando eu estava andando de carro aqui no centro, eu vi um rapaz vindo lá da direção da Barra, né? Em direção ao centro, né? E ele estava carregando na garupa da sua bicicleta um outro homem. Ele estava com uma Bíblia assim na mão, né? Ele tinha um pedalando e aí sentado no banco de trás, olhando para trás, um outro homem. Né? Um outro homem assim pesado igual eu. Talvez eu sou mais pesado do que ele. Pô, é uma briga boa. E aí ele estava com uma Bíblia na mão. E aí, quando eu observei com mais detalhes, eu vi aquele homem que estava pedalando, que ele só tinha um braço, ele não tinha outro. Isso umas 10 da noite, mais ou menos. Aquilo me chamou muita atenção, sabe? Aí eu encostei o carro, na hora que eu encontrei com como que estava sem o braço, na hora que ele tinha deixado já o outro no seu destino. Eu perguntei para ele se ele estava vindo da igreja, se ele estava vindo de algum culto. Ele falou que estava. Com um sorriso no rosto, sabe, que poucas vezes a gente vê. Com um brilho no olhar, que poucas vezes nós vemos. Eu vi muita alegria naquele homem nessa noite, né? E me lembrou esse fervor também, fervor espiritual que eu
servo e a serva do Senhor que nós precisamos ter para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. E pensando em tudo isso, né, eu quero compartilhar com vocês aí nesse dia de domingo um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler do versículo 19 ao 22. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aí para os irmãos dessa cidade grega. E Paulo ele diz assim: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Só até aí. Vamos orar um pouco mais? Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. E pela Tua graça e pela Tua bondade e pelo Teu poder, que todos possamos entender a Tua voz nessa manhã. E o Senhor fala através de vasos de barro, Senhor. Eis-me aqui, meu Pai, então assim, que seja o Senhor a tocar os corações dos meus irmãos que ouvirão essa mensagem ou estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Oramos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos resguarda, que nos alimenta, que nos protege. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Paulo, ele, nessa carta aos Coríntios, né, ele prega aos irmãos dessa cidade que era uma metrópole, a maior metrópole grega de maior destaque. E era uma metrópole muito forte filosoficamente, muito inteligente, intelectualmente, muitas pessoas que ali habitavam eram intelectualmente arrogantes, uma cidade que não faltava recurso, uma cidade materialmente próspera, uma cidade moralmente corrupta. Assim era essa cidade naquela época, no contexto dessa mensagem aqui, né, dessa carta que Paulo escreveu. E Paulo escreveu essa carta para tratar alguns problemas que chegaram ao conhecimento dele. E Paulo também, nesta carta, responde a alguns questionamentos que lhe foram feitos por escritos. As pessoas tinham dúvidas com relação a alguns assuntos, e era uma igreja que tinha muitos dons, havia muitas pessoas interessadas em servir ao Senhor de verdade, uma igreja com muitos dons, e elas endereçaram para Paulo alguns questionamentos. E Paulo, ele fala sobre essas duas coisas nessa carta, né? E com relação aos problemas que Paulo trata nessa carta, né, ele trata de alguns problemas referentes a facções, né, a divisões na igreja, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, havia divisão, e divisão nunca é uma coisa boa. A palavra de Deus, né? Jesus diz que um reino subdividido, ele jamais vai prevalecer. Jesus também diz na sua última oração antes de ser crucificado que ele rogava ao Pai que nós fôssemos uns com os outros, assim como ele era com o Pai, para que o mundo acreditasse que ele foi enviado realmente. E o inimigo, ele tem semeado desde essa igreja, né, desde a igreja primitiva até hoje, semeado pesado no nosso meio para que haja entre nós divisões, para que a gente tenha resistência um para com o outro, para que a gente não goste um do outro,
para que a gente fique atrapalhando um ao outro, né? Enfim, esse é um problema que Paulo ele sofreu lá naquela época, ainda hoje nós sofremos, né, na Igreja do Senhor. E Paulo ele faz um apelo, né? Que a igreja, como um corpo, ela não deve se dividir, né? Não é bom que isso aconteça. Então, Paulo trata esse problema. Paulo também trata alguns problemas nessa carta, alguns problemas morais dessa igreja, né? Então, apesar dos muitos dons e do evangelho estar se espalhando, né? Aconteciam coisas como incesto, havia também essa questão da prostituição dentro do corpo, e Paulo ele adverte com relação a isso. E a questão da divisão, que ele tomou conhecimento, muitas vezes ela era tão grave que os irmãos eles se processavam, um processava o outro e ia ao tribunal lá fora, né, o tribunal fora do corpo de Cristo, para julgar as suas causas. Aí Paulo adverte ali que aí dali vem essa mensagem de que a igreja vai julgar os anjos, né, a igreja vai julgar o mundo. Então, Paulo fala sobre isso, né? Que na verdade a gente ter causa um contra o outro já é uma vergonha. A gente nem devia ter causa um contra o outro. Então Paulo trata esses problemas, né? Problemas morais da igreja. E ele fala que com relação às divisões, né? Aos problemas uns com os outros, ele diz que as pessoas, que existem pessoas na igreja com condições de mediar esses conflitos, de dar bons conselhos, né? O que é uma grande verdade, né? Continua sendo uma grande verdade. E então Paulo também fala que quem está unido no Senhor, né, tem que ter muito cuidado com como procede, né, com, com, com o seu proceder, né, e deve proceder de modo que honre ao Senhor, né, e que Deus tenha misericórdia de nós e que nosso proceder honre cada vez mais o Senhor, em nome de Jesus. E Paulo também traz as respostas, né, com relação às questões que lhe foram perguntadas. Paulo fala sobre casamento, né, sobre o matrimônio, fala sobre celibato. Paulo fala sobre os deveres cristãos e a importância do cristão estar contente, né, ser contente na condição em que está. Paulo também fala, dá conselhos aos solteiros, com relação ao seu proceder. Aqueles que querem se casar novamente, Paulo também faz algumas. Paulo ele fala também nessa carta que alguns se casam, né? Algumas pessoas acabam se casando como dádiva do Senhor e outros ficam permanecendo solteiros também, mas como dádiva do Senhor também, né? E vive para o Senhor. No final dessa palavra eu vou fazer menção, um comentário de um homem também que era celibatário, né? Um homem bastante conhecido e viveu entre nós recentemente, né? O John Stott, ele era celibatário. Então Paulo fala sobre essas questões, traz respostas também com relação à liberdade cristã. E ele fala do como ele usava essa liberdade, a forma disciplinada com que ele usava essa liberdade. Paulo ele não vivia em libertinagem, conhecia muito bem a lei, a graça, e não usava da graça para dar ocasião à sua carne, né? Ele era um homem bastante disciplinado nesse sentido. E entrando um pouquinho já no texto que a gente vai ministrar, não sei se vocês conseguem ouvir daí. Meu filhinho está lá embaixo, cantando assim, com a voz mais alta que ele pode. Consegue ouvir? Ele está cantando com todo o vigor dele. E aí o som está chegando aqui em cima. E entrando já um pouquinho no recado dessa manhã, que é o texto que a gente usou, né, que fala sobre como Paulo usava a liberdade dele, como ele era fervoroso não abrir mão da sua liberdade em função da missão que lhe era proposta. E aí para fazer um link com esse texto, né, eu quero ler também ali aquele chamado que acho que nós conhecemos de cor, né, Marcos 16, do 15 ao 17. Jesus chama os seus 11 e diz para eles, né, para nós também, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, em meu nome
os sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome vocês vão falar novas línguas, vão pegar em serpentes, se vocês beberem alguma coisa mortífera não vai causar dano algum. Então, nessa mensagem do ID, que está descrita lá em Marcos, capítulo 16, do 15 ao 17, né? O ID e pregar é a missão que o Senhor confiou a nós. Vá lá e pregue, né? E ele fala pregar o evangelho. E o evangelho é a mensagem que a gente precisa pregar. Então, é a missão, a mensagem, e também nesse texto a gente vê o poder, né? O poder de Deus, né? Para essa missão. Ele concede aos seus o poder de orar e curar enfermos, né? De expulsar demônios. E toda a palavra de Deus, né, fala sobre essa missão. Não é só no livro de Marcos. Né? Para que ele chama Abraão e fala: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então nós também somos benditos através de Abraão. Então na palavra de Deus a gente tem a mensagem, tem um mandato para fazer isso que precisa ser feito. A gente tem, e nós vemos ali o poder de Deus, né? Porque nós precisamos do poder de Deus para fazer isso. E na palavra também tem um modelo de evangelização. Qual é a forma de evangelizar, né? E aí, nesse texto que nós lemos, a gente tem uma boa referência de um modelo. Né? Um modelo de Paulo para a evangelização, né? Que também é um modelo de Cristo. Repara que nós lemos, né? Fiz-me servo, né? Mesmo ele sendo livre, ele se fez escravo, se fez de servo para ganhar as pessoas que também eram servos. Então ali a gente vê um perfil assim de identificação, né? Ele se esvaziou da condição dele de liberdade, para se identificar com aqueles que não eram livres. E ele se esvaziou dessa condição para ganhar essas pessoas. E ele, mesmo sendo seguidor de Cristo, mesmo sendo cristão, ele se fez como um judeu. Continuou cumprindo rigorosamente a lei, para criar alguma afinidade com os judeus, para continuar falando a língua dos judeus, para salvar alguns judeus. Então ele tem toda a liberdade de abrir mão dela em função do propósito, da missão. Ele viveu como se estivesse debaixo da rigorosa lei, né? Debaixo desse rigor da lei pesada. Ele viveu desse modo, para, de algum modo, alcançar também, se comunicar com aqueles que estavam debaixo dessa lei, né? Que estavam presos ali debaixo da lei, de um modo assim, até mesmo nocivo. Então, mesmo vivendo pela graça, conhecendo a graça de Deus, ele se colocou nessa condição. E ele se fez de fraco, né? Também ele, no texto diz, né? Se fez de fraco. E quando a gente fala de fraqueza, nós temos diversos assim, tipos de fraqueza que nós poderíamos colocar aqui, que ele poderia ter esse feito, né? Mas ele se fez de fraco também, assim, no sentido de abrir mão de comer algumas coisas, abrir mão de beber algumas coisas, abrir mão da sua linguagem rebuscada, abrir mão de tudo isso para, de algum modo, se comunicar com as pessoas mais simples, com as pessoas mais fracas na fé. E se esvaziou de si, né? Em função do chamado. Paulo, ele diz que ele se fez de tudo para ganhar a todos. Se fez de tudo para ganhar a todos. E como é difícil, né, irmão? Da gente abrir mão de algumas coisas, né? Então, Paulo, ele não abriu mão dos seus valores enquanto cristão. Isso aí é inegociável, né? Então, ele se fez de tudo sem abrir mão dos seus valores enquanto cristão, né? Talvez era o único filtro que ele fazia. O único filtro que ele fazia. Mas todo o restante, ele não fez caso da sua própria vida. Né? Paulo foi um homem que agiu desse modo. Né? E Paulo teve muitos resultados positivos, né, na sua caminhada. Né? Teve muito fruto. Paulo colheu bastante. Teve bastante sucesso, né,
E é um sucesso diferente do sucesso do mundo, né? Do sucesso de hoje em dia. O sucesso de hoje em dia consiste em algumas realizações, que é que o mundo busca, né? Algumas realizações que foram até oferecidas para Jesus, né? Lá quando ele foi tentado. Então, o sucesso de Paulo foi diferente, né? Foi um sucesso que agradou muito a Deus, mas foi escândalo para os homens, escândalo para nós. Paulo, ele demonstrou uma submissão muito grande à sua eleição. Paulo demonstrou uma submissão muito grande à sua eleição. Ele foi eleito para anunciar as virtudes de Deus, né? Ele foi eleito para pregar o evangelho ali ao povo não judeu. Ele foi eleito para isso. E nós também fomos eleitos para algo semelhante, né? O próprio Paulo, ao falar sobre isso, ele diz que nós somos... Não, Paulo não, foi Pedro que falou, né? Pedro 2:8-9, 1 Pedro, 1 e 2 Pedro 2:8-9, que ele diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo comprado, né, para anunciar as virtudes de Deus, para anunciar essas virtudes. Né? Então, nós temos uma missão idêntica, né, a de Paulo. A diferença é que para a gente é muito mais confortável, porque hoje hoje o nome de Jesus é conhecido no mundo inteiro. Algumas pessoas ainda não ouviram falar do Evangelho, mas na maior parte do mundo as pessoas conhecem Jesus. Então, esse esvaziamento de Paulo é essa inclinação dele de abrir mão de um monte de coisa da sua vida pessoal, né? Ele era impulsionado por esse fervor que ele tinha pela missão. Havia em Paulo um fervor muito grande para cumprir aquilo que ele precisava cumprir. Ele faz até uma comparação com um atleta, né? Ele fala que a gente tem que correr, né, e caminhar do mesmo modo que um atleta ele compete por uma medalha, ele compete por um prêmio, por um troféu. O atleta, só o campeão leva o primeiro lugar, né? Só o campeão leva aquele troféu de primeiro colocado, aquela medalha, né? Só o mais veloz aqui nos Jogos Olímpicos que consegue ganhar aquela medalha de ouro, né? A nossa ginasta brasileira ali ganhou algumas medalhas de ouro, né? Entrou para a história. E Paulo ele fala para a gente correr desse modo, como se só houvesse um prêmio. E isso é muito evidente, né, em tudo que Paulo fez. Né? Tudo que Paulo fez ali mostra que ele agiu desse modo. Né? Então, o fervor pelo resultado, né, motivava Paulo nessa disciplina de esvaziamento. O fervor pelo resultado motivava ele, né, a essa disciplina de se despir de si mesmo, né, não abrindo mão dos valores de Cristo. Não abrindo mão dos seus valores enquanto cristão. Paulo, ele topava tudo. Né? Paulo topava tudo. Ele até teve uma ocasião em que ele buscou ir para um lugar para anunciar o evangelho e ele fala que ele foi impedido, né, pelo Espírito. Então, Paulo, ele queria fazer mesmo. Paulo, muitas vezes, né, nós somos atingidos, né, por algum dardo do maligno. E esse dardo, muitas vezes, vem através de algo que é dito para a gente, que entristece o nosso coração, e aí logo a gente desanima da nossa missão. Vem de alguém que fala alguma coisa brincando e a gente acaba levando a mão a brincadeira, e a gente se entristece com a missão. Ou então, muitas vezes, um irmão passa perto da gente, esquece de cumprimentar a gente, e a gente fica tão chateado com aquilo, e aí a gente vai desanimando. Ou a gente tem alguma dificuldade de se relacionar enquanto corpo, e aí não quer mais participar de nada, de nenhuma, da promoção, de nada que é promovido no corpo de Cristo. E aí muitas vezes nós somos pessoas muito talentosas, com muitos dons que Deus deu, e a gente não está exercendo porque se entristeceu, se chateou. E aí Paulo, depois que esteve lá em Listra e em Derbe, ele é usado por Deus para cura, usado para Deus de modo esplendoroso. As pessoas acham que ele é Júpiter e o companheiro dele é Mercúrio. E aí as pessoas querem adorá-los como deuses e ele começa a pregar o evangelho para essas pessoas e é apedrejado por elas.
Paulo foi apedrejado e praticamente... Aí existe uma diferença, né? Algumas pessoas entendem que ele não morreu e algumas entendem que ele morreu e ressuscitou, mas assim, isso não vem muito ao caso. Ele foi dado como morto, foi apedrejado, dado como morto e jogado para fora da cidade. Então, Paulo ele foi abençoar algumas pessoas, ele abençoou, pregou o evangelho e qual foi o retorno dele? Um monte de pedrada e assim, para matá-lo, jogaram ele para fora da cidade. E aí, Paulo, o que ele faz? Então, Paulo, ele desistiu do evangelho, né, e foi viver sua vida. Não, ele foi pregar em outro lugar. Ele foi pregar em outro lugar. Então, assim, o tamanho do fervor desse homem, né? E às vezes o nosso fervor ele vai se extinguindo de alguém que foi ainda menor que Paulo no sentido... Em que sentido foi menor? No sentido de esvaziamento, né? De descer muito mais ainda, de mais humildade. Jesus ele fala que aquele que quiser ser maior, que seja menor, né? Então, que busque ser o menor, o servo de todos. Então, o menor de todos, o servo de todos, né? Que acaba sendo o maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele dá um exemplo ainda mais tocante. Jesus, ele escolheu a época que ele viria. Jesus, ele escolheu a época que viria para iniciar esse processo de salvação aí, né? Para dar vida por nós, a plenitude dos tempos. Jesus, ele escolheu a época que ele viria. E se você tivesse nessa condição, meu irmão, eu não sei que época você gostaria de vir, né? Mas Jesus, ele não escolheu a época mais confortável da história para vir. Ele escolheu uma época bastante desconfortável. E Jesus, ele escolheu como ele viria. Jesus poderia ter vindo como um imperador romano, como um general, como alguém muito importante, como um filósofo assim muito conhecido como um filósofo muito respeitado, alguém com muitas posses econômicas, mas Jesus ele não vem assim. Né? Jesus ele não vem assim. E o comentário que eu falei para vocês que eu ia fazer do John Stott aqui era esse, né? Ele é um texto que eu li, que ele escreveu, que me tocou muito e falou muito a respeito da minha condição e me mostrou o como a gente precisa se esvaziar ainda mais, né? Em função da mensagem que a gente quer pregar e do efeito que a gente espera. Porque muitas vezes a gente acha que a mensagem ela não está alcançando, né? Porque o ouvinte ele tem um coração duro, porque o ouvinte não. Então, assim, a gente acha que acaba muitas vezes colocando a conta no interlocutor. Né? Mas, na realidade, muitas vezes a gente não se esvazia o suficiente de nós mesmos e não se faz de servo do outro para que essa mensagem chegue, toque no coração, ou não permanece, ou não persevera. E aí, olha o que John Stott fala com relação a isso. Né? Ele fala o seguinte, né? O agente através do qual o universo foi criado, tornou-se um ser humano com todas as características de um judeu palestino no primeiro século. Ele se tornou pequeno, fraco, pobre e vulnerável. Ele experimentou a dor, a fome e se expôs à tentação. Jesus, ele não tinha problema de andar com os mal falados, não. Não tinha problema de andar com os mal falados. Ele andava com as pessoas que eram mal faladas. Ele não tinha problema com a sua reputação, não estava preocupado com isso, não. Estava preocupado com a missão que ele tinha. Estava preocupado em se comunicar. Ele veio, assim, falar a língua mais simples, do modo mais raso, do modo mais, sabe, para alcançar. Para alcançar. E eu creio que não se espera que sejamos fanáticos a ponto de querer enfiar Jesus goela abaixo do nosso próximo na marra ou através de esperteza, né? Ou através de técnica. Não é isso que se espera, não. Que a gente fique alucinado ali, sabe? Com aquele senso de que de qualquer forma é válido. Não é isso que se espera, não, da gente.
Mas também não se espera de nós, assim, indiferença com relação ao assunto, né? Não se espera que a gente seja indiferente. Poxa, espera que a gente, com muito fervor, né? Com muito fervor, a gente se coloca à disposição do Senhor cada vez mais, né? De um modo crescente para fazer a nossa parte nessa missão, né? Que é dele e que é nossa consequentemente, né? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês, meus irmãos, nessa manhã. Isso que eu senti do Senhor de compartilhar com vocês essa manhã, né? De 5 de setembro, já que a gente está em campanha de missões, né? Então, assim, vamos orar sobre isso daí, sabe? Que o Senhor desperte o dom que há em você, meu irmão e minha irmã, sabe? Talvez que algumas vezes ministramos, né? Que nós possamos ministrar ainda melhor, sabe? Porque o nosso melhor hoje não pode ser o nosso melhor de um ano. A gente precisa crescer, desenvolver nesse sentido, né? Fazer de modo cada vez mais excelente, né? Cada vez melhor. Então, eu queria orar com vocês nesse sentido para a gente refletir sobre isso. Isso que, né? Sobre o exemplo de Paulo, né? O exemplo de Jesus, né? De esvaziamento, de abnegação, o vigor deles também, o fervor deles. Temos muitos exemplos na IBI, né? Como da nossa amada irmã de Sim, né? Borosa, como uma jovem, né? Que está liderando esse momento de missões. Sabe, que a gente venha se unir em oração e buscar do Senhor esse fervor para todos nós, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Vamos fazer uma oração juntos agora sobre esse assunto? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E nos ajuda, Senhor, sabe? Olha, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós para que nós possamos enxergar o quanto dentro de nós precisa mudar, o quanto nós precisamos nos esvaziar, o quanto nós precisamos abrir mão da nossa agenda em função da sua, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. E nos leva, meu Pai, sabe, a cumprir de um modo que te agrade o teu ID, cumprir de um modo que te agrade o teu chamado, Senhor. Cumprir de um modo que te agrade, Senhor Jesus. Vem sobre nós, meu Pai. Vem sobre nós, Santo Espírito de Deus. Sabe? E nos leve a essa posição, meu Pai, que o Senhor quer de nós. Olha para os nossos pensamentos, sabe? Olha para as nossas intenções, olha para a nossa vida, Senhor. E mude tudo que precisa mudar, meu Pai, para que isso aconteça. Em nome de Jesus, Senhor. Eu lembro, Senhor, nessa oração, uma vez que os discípulos questionaram o Senhor, né? Questionaram o Senhor porque eles acabaram abrindo mão de tudo para te seguir. E aí o Senhor faz uma promessa para eles, Senhor, que não faltaria nada para eles. Os discípulos falaram que poxa, Senhor, nós abandonamos a nossa família, né, para te seguir. E aí Jesus diz para eles o Senhor diz para eles, né, que eles ganhariam muito mais, né, muito mais, Senhor. A palavra também fala, o Senhor também fala em outra ocasião em que os discípulos veriam os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo, Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, né, Pai, nos esvazia assim de nós, sabe, de modo que a gente possa, com zelo e com fervor, cumprir essa missão que o Senhor nos deu. Eu agradeço a Ti, meu Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui compartilhando a palavra com os meus irmãos. Que seja o Senhor a tocar a vida de cada um dos meus irmãos. E que, ao despertar, ao investir, meu Pai, nisso que de algum modo o Teu Espírito comunicou aos corações deles, que eles possam contemplar as Tuas muitas bênçãos, meu Pai. Não é uma troca, mas a Tua palavra fala que o Senhor é recompensador daqueles que Te buscam. Pai, então, assim, não só nessa vida, mas como na próxima. E a verdade é, Senhor, que à medida que nós buscamos as coisas que são do alto, nós vamos ficando cada vez melhores, Senhor. Cada vez melhores. Nossa vida vai ficando melhor. Porque o Senhor é o Deus da alegria,
O Senhor é o Deus de paz, é o Senhor que dá saúde, é o Senhor que dá tudo para nós. Nós te louvamos por tudo isso. Glórias, honras e louvores sejam dados a ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe aí. Vou passar agora a palavra aí para o pastor Jorge. Sim. Alô? Bom, queridos, é uma palavra abençoada, uma palavra que realmente foi um despertamento, né? Um despertamento para que eu e você pudéssemos, nessa manhã, entender um pouco melhor, um pouquinho melhor, assim, daquilo que significa Jesus na nossa vida, né? Num sentido muito prático, né? Porque todos nós já ouvimos, ou se não, a maioria já estamos, podemos dizer assim, eu vou usar uma palavra aqui, encharcados da palavra de Deus. Então, nós necessitamos da prática. E o Felipe, ele trouxe isso com muita maestria, né? Deus usou ele poderosamente, né? O Espírito Santo usou ele poderosamente para é, clarear um pouquinho a nossa mente, né? O nosso entendimento. E eu quero, assim, agradecer a Deus pela vida do Felipe, né? Por tudo que ele é, por tudo que ele tem sido na nossa comunidade, né? Essa pessoa que cada vez busca mais a Deus. E eu estou me lembrando aqui do Sermão do Monte, no primeiro versículo, né? Quando diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Ora, uma multidão seguia Jesus. Jesus viu a multidão, mas só os discípulos se achegaram ao Senhor. Então, se você quer promover, se você quer fazer o ID, você tem que se aproximar de Jesus. Não tem jeito. Não seja como a multidão. Então, assim, que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente durante toda essa tarde, durante esse dia, que você tenha um excelente almoço com a sua família, aonde você estiver, e que logo mais à noite, às 19h30, nós possamos nos encontrar na Igreja Batista de Ibetiba ali, né, na Rua do Sacramento. E nós hoje teremos a ceia do Senhor, né, nessa comunhão, e você pode participar conosco também. Então, nós estaremos presencialmente ali na IB, né, na Igreja Batista de Ibetiba, e contamos com a sua presença. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, fique em paz e até logo mais.